turma, tudo bem? Bom, é aqui direto do consultório, como todo mundo, na realidade nem todo mundo, mas a maioria das pessoas sabem, falando aqui de Cacoal, né, do estado de Rondônia. Um lembrete que eu queria uma dica, um esclarecimento que eu queria passar para vocês hoje é o seguinte. Então, tem pessoas que vêm queixando de dor lombar, né? E as pessoas acreditam muito que dor lombar quer dizer que está com dor nos rins. Gente, nem sempre dor lombar é dor nos rins. Apesar dos rins estarem um de cada lado da coluna vertebral, ali mais ou menos na altura da cintura, às vezes a dor é na cintura ou abaixo dela e pode ser uma dor secundária a outros tipos de problema. Pode até ser que seja rim mesmo, mas pode ser outros tipos de problema. Então, assim, por exemplo, como a coluna está ali naquele passa ali entre os dois rins, né, e tal, naquela localização, é a coluna lombar. Na realidade, é a transição da coluna torácica para a coluna lombar, e mais abaixo a transição para a coluna sacral, né? Dali da coluna saem os nervos, né? Então tem a medula no meio da coluna, né? Do canal vertebral, e a partir da medula saem os nervos, né? E esses nervos vão se ramificar como se fosse uma raiz de uma árvore para todos os membros e para os órgãos internos, né? E dessa altura assim tem alguns nervos que partem para a região da coxa, da perna, né? Eles vão se ramificando até chegar lá embaixo no dedinho. Então, pode acontecer de ser uma dor lombar secundária a uma compressão desse nervo, uma inflamação do nervo, que daí vai dar essa dor, às vezes até uma dormência na região lombar, na coxa, nas pernas e tal. Outra coisa que poderia ser também uma má circulação. Só que quando fala em dormência, né, a gente pensa mais mesmo no nervo. Quando é uma má circulação de origem arterial, quando a artéria tá faltando sangue ali direito para aquele membro, para as pernas, né, a cor fica um pouco diferente, a região que está com pouca circulação, ela fica mais pálida, fica mais fria, o paciente sente dor na hora de caminhar, né? Então, aí a gente pode pensar numa situação, uma alteração, uma insuficiência arterial. E se for uma insuficiência venosa, vai dar aquele cansaço nas pernas e tal, mas não chega a ser uma dormência, né? Eu acho que a dormência ela fica mais para quando é uma situação de compressão nervosa mesmo. O nervo está comprimido ali, está inflamado, e aí dá aquela dormência, né? Que é a falta da inervação que a gente fala, é a falta da sensibilidade, por conta da inflamação daquele nervo, né? Algumas mulheres elas podem até reparar, por exemplo, quando anda muito tempo de salto alto, chega os dedinhos ficam até anestesiados, né, de tanto ficar com salto alto. Por quê? Porque comprimiu os nervos daquela região do pé, né? Então ficou lá com o pé muito calcado assim e aí comprimiu. E aí fica até com dormência no pé, ou dormência nos dedinhos. Eu mesma já tive de andar de salto alto, eu já fiquei com os meus dedinhos adormecidos por mais de mês, porque fiquei muito tempo em cima de um salto altíssimo que eu não dava conta na época, né? Tem pessoas que são muito acostumadas, então elas conseguem, não sentem nada, de boa. Mas tem mulheres que sentem, né? E principalmente se for mais fortinha, assim como eu. Então, tem que colocar sentido nisso tudo, né? Então, a gente fala, começando lá por onde, né? Pelo começo da conversa, quando a gente tem uma dor lombar, uma dor assim, na altura da cintura, que vai pro bumbum, não, né? A gente já pensa mais em nervo ciático.
Só que o que acontece? Nem todo nervo é o nervo ciático é um deles, né? Então tem vários nervinhos saindo dali e um deles é o ciático, tá? Então nem toda compressão nervosa é a compressão do nervo ciático e tem a região, cada nervo tem sua região. Então, às vezes a região não é a região do nervo ciático, então por isso que você não acha assim que a dor do colega, do amigo que tem problema do ciático não é igual à sua dor, ou então a dormência que ele sente não é igual à sua, justamente por isso, porque às vezes não é bem o ciático, às vezes é outro nervo, né? Então, sobre isso tem muita coisa e eu vou falando para vocês e orientando. Já tem alguém me chamando ali, eu vou atender agora. Um abraço para todos vocês, até mais.